O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa Direto ao Ponto aqui pela TV Zoom, que você também pode acompanhar através do nosso canal no YouTube, através da nossa página na internet, tvzoom.com.br e a qualquer hora, qualquer lugar, através do aplicativo do celular. Quer dizer, só não vê quem não quer, né? E hoje, tendo uma satisfação aqui de receber o secretário de Ciência e Tecnologia de Nova Friburgo, Marcelo Verli, político, um dos políticos mais importantes desse século em Nova Friburgo, 3 mandatos como vereador, bastante tempo como secretário também de governo, meu concorrente, né? Entrevistador também em outros canais aqui, em outro canal aqui da cidade, que estou tendo a satisfação de receber pela primeira vez aqui no programa. Marcelo, seja bem-vindo, desculpa ter de novo, não perco esse hábito de convidar sempre em cima da hora, te agradeço por ter aceitado, fica à vontade para saudar o pessoal de casa e vamos começar esse bate-papo aí. Tá joia, Márcio. Primeiro agradecer pelo convite, né? Prazer participar do seu programa, um excelente programa, te parabenizar. Na verdade, a gente sabe que a produção local de Friburgo é muito forte e quanto mais programas de qualidade nós tivermos, melhor será essa produção. E bater esse papo contigo, com a nossa população, é sempre uma alegria muito grande. O pessoal te conhece já há bastante tempo, né? São 20 anos aí de vida pública? Quase 20, né? Ingressei em meados de 2000, apoiando a campanha da então candidata Saudade, né? E em janeiro de 2001 assumi minha primeira função pública, então cerca aí de 19 anos, né? Secretário? Fui secretário de administração no início do governo. No ano seguinte assumi também a secretaria de governo, de gabinete, até que fui candidato pela primeira vez com resultado positivo em 2004, assumindo o primeiro mandato no início de 2005. Foram 3 mandatos como vereador, né? 12 anos. 3 mandatos consecutivos, uma experiência e uma honra muito grande poder ter representado a população no espaço legislativo. Uma escola, Marcelo, como é que é aquilo lá? Olha, é complexo, né? Primeiro a gente, até entender como funciona, leva um tempo, né? E logo no início eu assumi posições estratégicas. Eu fui líder de governo, assumi presidência de comissões técnicas importantes, concedemos governabilidade, que era um tema, era algo que faltava, né? Faltou muito no primeiro mandato da então prefeita Saudade. E a gente conseguiu também ir aprendendo, né, os caminhos do legislativo. E desde o primeiro momento pensando também de que forma a gente poderia aproximá-lo da população. Então, ao longo dos mandatos, realizei muitas audiências públicas para ouvir a população, para entender, a partir de sugestões, né, que a própria Prefeitura ou a própria Câmara sinalizavam o que seria melhor, né, de que forma poderia ser conduzida aquela questão. Pudemos também fazer um projeto que foi em conjunto até com a época presidente da Câmara, Rogério Cabral, o Câmara Jovem, que continua dando resultados no sentido aí de oferecer à garotada oportunidade de conhecer o sistema político, né, ter um conhecimento um pouco mais aprofundado de como funciona o legislativo, até na expectativa de que a gente tenha novas lideranças surgindo daqui para frente. Enfim, acho que foi uma experiência muito positiva. Levantamos bandeiras importantes, é óbvio que não foi sozinho, mas a gente teve uma importância, uma participação grande na mobilização da sociedade de Nova Friburgo a favor da implantação de instituições de ensino superior federais na cidade, em especial a UF e o Cefet. Como falei, várias outras lideranças tiveram muita participação nisso, mas a gente também deu uma parcela de contribuição. Enfim, muitos temas, muitos debates, acalorados inclusive, né? Muitas vezes o plenário ele acaba gerando um calor relativamente excessivo que nem o ar-condicionado dá conta de amenizar. Mas acredito que a gente tenha deixado uma contribuição importante e fico feliz, como falei no início, muito honrado de ter representado a população nesse período. Testemunhei alguns desses debates, tivemos alguns desses debates. É verdade, Márcio, né? É verdade. Mas sempre com respeito, né? Acho que interessante isso. A gente Acho que essa capacidade é fundamental, né? Muitas vezes, no dissenso, você encontra pontos de convergência e que eventualmente vão gerar até consensos futuros. E esse é um ponto que a gente tem perdido nos últimos tempos, né? Com a radicalização política, a gente tem tido aí a dificuldade de estabelecer diálogos mais propositivos. Porque, na verdade, a conjunção de visões diversas é que podem contribuir para soluções mais assertivas, mais adequadas. Então, eu espero que a gente mude esse quadro aí dentro de algum tempo. Eu concordo totalmente contigo e é legal. O fato de a gente estar conversando aqui hoje
é bem um exemplo disso, né? Nem sempre concordamos, Verdade. mas sempre houve respeito, né? Sem dúvida. Minha parte sempre, e você sabe que eu sempre te falei isso, que você era uma pessoa em quem a cidade depositava muita confiança, pelo teu próprio preparo, que é inegável, né? Você está fazendo doutorado, você concluiu o doutorado? Retíssima final. Terminei agora as transcrições das entrevistas, fizemos 15 entrevistas, recebemos respostas de 15 escolas do Legislativo de todo o Brasil. Explica pra gente um pouquinho qual é esse doutorado que você está fazendo, como é que é? Tá ótimo. É um doutorado em Políticas Públicas e Formação Humana na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Eu iniciei como ouvinte em meados de 2014 e ingressei em março de 2015. E a gente tem 2 anos, basicamente, de disciplinas. Foi um período de muito aprendizado, muitos estudos, muitas idas ao Rio. Foi um período em que, de certa forma, eu acabei me ausentando um pouco, né? Procurei nunca faltar às sessões, mas volta e meia eu precisava me dirigir ao Rio para essas disciplinas. Tanto na UERJ quanto no Instituto de Estudos Sociais e Políticos, no IESP, que também reúne um grupo de professores, boa parte deles oriunda do antigo IUPERJ, que é um instituto importante que era ligado à Universidade de Cândido Mendes. E à medida em que a gente foi desenvolvendo esses estudos e juntando a experiência anterior, que eu até falei um pouquinho, a visão de o que se precisaria fazer para você buscar uma maior aproximação do parlamento à sociedade. E aí, uma das ferramentas, a gente teve a oportunidade, inclusive, de criar na própria Câmara, foi a Escola do Legislativo de Nova Friburgo, que tem uma função inicial de formação de quadros técnicos, assessorias, servidores do próprio Legislativo, os próprios parlamentares, como a gente falou também, quando a gente chega lá, você pode ter uma liderança no setor, você pode ser uma pessoa conhecida, ter uma popularidade, mas quando você se depara, né, naquele parlamento, no plenário, existem ritos, existem regimentos, existe a lei orgânica, né, que agora foi magistralmente conduzida e aprovada, um legado importante que a atual legislatura oferece, enfim. Então, naquele momento, eu percebi a necessidade de aprofundar estudos, de que forma a gente poderia identificar, de certa forma, um modelo para potencializar o que se chama hoje de letramento político. Existe o analfabetismo político. Muitas vezes as pessoas não têm acesso a informações de qualidade, se deixam levar por informações falsas. Hoje a gente está vivendo a era das fake news. E a gente precisa trabalhar cada vez mais no sentido de construção de uma consciência política, de participação, de respeito à democracia, do entendimento das regras do jogo, enfim. E aí as escolas do Legislativo, elas foram criadas inicialmente junto ao Congresso Nacional, posteriormente todas as assembleias legislativas de todos os estados passaram a contar com a Escola do Legislativo e, posteriormente, cerca de 100 a 120 municípios, câmaras municipais, têm as suas escolas de legislativo. Nova Friburgo é uma das 3 no estado do Rio. E aí a minha pesquisa, de que forma essas escolas podem contribuir para a educação para a democracia, para o letramento político, para combater o analfabetismo político, para voltar a fortalecer a democracia no nosso país, que tem passado por momentos delicados. Mas elas são voltadas mais a assessores, aos próprios parlamentares? Né? Elas inicialmente eram voltadas mais para assessores e parlamentares. E aí entra essa nova visão, que é uma visão mais recente. Existe um estudo, a gente até trouxe, você cobriu inclusive pelo jornal, o professor Rildo Cosson, da Universidade Federal de Minas Gerais, que também trabalha na Câmara dos Deputados, que escreveu um livro em 2008, Escolas do Legislativo, Escolas de Democracia. E, na verdade, embora não tenha essa interrogação ao final, na parte finalzinha do texto, né, da publicação, ele faz essa ponderação. Será que essas escolas estão realmente caminhando na direção de serem um espaço de fomento à discussão política, de fomento à democracia, ou elas permanecem única e exclusivamente como formação técnica? E aí é essa pesquisa, essa pergunta que eu estou tentando responder. E aí a expectativa é até final de abril, no máximo, defender. Fiz a qualificação em agosto, mas em função de todas as tarefas que a gente está envolvido, não só na prefeitura, mas também na área docente, eu precisei agora, nesse período inicial do ano, fazer as transcrições, consegui agora parar um pouco para isso, à noite principalmente, e espero, dentro aí de 2 a 3 meses no máximo, poder fazer a defesa e, posteriormente, até divulgar esse trabalho, porque espero que ele contribua para uma reflexão maior. Né? O doutorado tem esse perfil, né, de produção de conhecimento, de pesquisa, mas também tem matérias que você também teve que cursar, também teve que aprender. Sim. De que forma, o título é muito importante, claro, doutor pela UERJ é reconhecido, mas de que forma esse curso
alterou tua visão da política, partindo que você já tinha uma experiência longa. Sim, sim. E uma experiência que Friburgo eu acho que é bastante válida, porque Friburgo é uma cidade média. Então você tem aquela questão de sofrer uma pressão da população que está te conhecendo, você está ao alcance de todo mundo sabe onde você mora, é muito fácil alguém chegar no plenário e falar com o vereador, né? Ao mesmo tempo você tem uma mídia maior do que numa cidade pequena, você dialoga com problemas ou situações de cidade grande e de cidade pequena. Não é fácil, né? Não é fácil. E você chegou a pegar plenário só com 12 vereadores, quer dizer, acabava tendo um destaque às vezes muito grande, um peso muito grande. De que forma o doutorado te afetou? O que você aprendeu com esse doutorado? Mudou alguma coisa na tua visão? Ampliou? Muito. Na verdade, Márcio, eu posso falar até assim, ao longo da minha trajetória, eu sempre procurei, paralelamente ao trabalho, continuar estudando. E ao me deparar nos trabalhos, seja na iniciativa privada, seja na esfera pública, me deparar com questões que, de certa forma, me incomodavam, faziam com que eu tivesse uma atenção maior no sentido até de buscar um aprofundamento, eu fui e fiz alguma pós-graduação. Isso aconteceu, por exemplo, em 2009, 2010, quando eu fiz o MBA em Administração Pública na FGV. Eu já estava há alguns anos exercendo cargos executivos, posteriormente legislativo, voltei a exercer um cargo executivo na Secretaria de Educação e aquela dinâmica da administração pública eu queria entender um pouco mais a filosofia, a essência da formação, da informação que estava por trás de todas as ações que acontecem na administração pública. De certa forma, foi isso que aconteceu na decisão de fazer o doutorado. Por essa preocupação do distanciamento entre população e legislativo e a própria discussão política, né, toda a crise que a gente vem enfrentando já há alguns anos, isso fez com que eu buscasse informações mais aprofundadas, saísse um pouco da superfície, da ponta do iceberg e fosse mais a raiz. E aí eu me deparei com inúmeros autores, que são os clássicos, né? E desde de uma visão liberal até uma visão mais keynesiana, uma visão mais de centro até centro-esquerda ou esquerda, e aí você passa a compreender um pouco da formulação que vem acontecendo já há centenas de anos e o que isso impacta. E uma coisa que me chamou muita atenção, talvez se você me perguntar, Marcelo, de tudo que você leu, estudou, aprendeu, ouviu, me fala alguma coisa que seja muito relevante, a questão da representação, né? Na verdade, quando você está lá no legislativo, você não está lá por si. Você não está lá porque você é isso, aquilo, é melhor ou pior. Você está lá porque lhe foi outorgado um mandato para você representar. Representar quem? Não é uma pessoa só. Ninguém chega lá com pelo menos 600, 800, 1.000, 1.200. Se for uma representação federal, então, são dezenas ou centenas de milhares. Como você consegue compatibilizar essas aspirações, essas perspectivas que muitas vezes são diversas, fragmentadas, de muitas e muitas pessoas, no sentido de você se colocar como um efetivo representante? E aí você tocou num ponto que eu acho fundamental, você tem que estabelecer e manter canais abertos o tempo todo. As pessoas têm que ter facilidade de chegar até você, a perspectiva de, ao demandarem alguma informação, você dar esse retorno, né? Buscar entender aquilo que se encontra, né, até mesmo no inconsciente coletivo de uma população e transformar isso em algo que possa representar uma solução, um atendimento a uma demanda, enfim. Então tem sido, na verdade, um período muito positivo de aprofundamento, de amadurecimento, que eu espero poder cada vez mais, né, não só fazê-lo no sentido do aprendizado, mas como colocar em prática também aquilo que a gente vem aprendendo. Você falou de representatividade. Eu acho que a nossa grande crise democrática no Brasil é de representatividade. Porque se a pessoa parar pensando na responsabilidade, quer dizer, você tem 1.200 votos que seja em Friburgo para vereador. São 1.200 votos que a pessoa escolheu entre 300 opções. E falou, você é que eu confio mais, você que me representa mais. Isso é uma responsabilidade tão grande. Muito. Que eu entendo que é muita miopia a pessoa chegar lá dentro e falar, bom, agora eu posso me fazer, agora eu posso conseguir cargo para fulano, para ciclano, sabe, posso conseguir melhorar, encaixar minha família, sabe, eu acho uma miopia tão grande você não perceber que o salário ou o dinheiro que você pode ganhar ali é o de menos, né? É uma honra. Antes de tudo, é uma honra. Eu vejo muito você merecer dessa a forma. Confiança. Por isso que eu falei, eu fiz questão de falar isso. E é óbvio que, muitas vezes, quando você está começando essa caminhada, você não tem ainda a amplitude desse entendimento, dessa visão. Mas saber que eu, durante 3 mandatos consecutivos, pude representar parcela da população no sentido do voto, mas a população como um todo no sentido institucional,
Eu que sou nascido, criado em Nova Friburgo, tenho um carinho, um amor especial por essa cidade. Gosto muito de viajar, inclusive estudando viajei muito, mas o meu prazer maior é quando a gente está chegando ali no Alto de Teodoro e aspirar, né, esse ar, essa energia de Friburgo. Então, eu cada vez mais me senti mais e mais honrado no sentido de ter tido essa possibilidade de representar a cidade no Legislativo. Bom, naturalmente, quem faz o doutorado do começo tem que depois querer aplicar. A gente, no segundo bloco, fala um pouquinho sobre isso, como você vem aplicando e como pretende aplicar no futuro. Espero que estejam gostando tanto quanto eu. A gente já está de volta rapidinho. Você pode assistir aos programas da TV Zoom na hora que quiser. Pode também acompanhar ao vivo a nossa programação. Baixe grátis o aplicativo TV Zoom no seu celular ou no seu tablet e envie o seu vídeo para o nosso jornalismo. Aplicativo TV Zoom é Nova Friburgo na palma da sua mão. Olá, amigos de casa, estamos voltando aqui para o nosso segundo, infelizmente, último bloco do programa Direto ao Ponto, recebendo hoje o secretário municipal de Ciência e Tecnologia. O nome é maior do que esse, mas eu não decorei. Fica o Ciência e Tecnologia, Marcelo Verli, ele pode falar para a gente o nome todo. Marcelo, vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho à frente da Secretaria. Você já foi secretário de Educação no passado, secretário de Governo, houve várias funções, mas de fora me parece que você está bem encontrado na Secretaria de Ciência e Tecnologia, né? Márcio, digo que sim, e uma função que também eu tenho me sentido muito honrado, que é a Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissionalizante Superior. Realmente é uma secretaria com nome extenso, que envolve duas grandes áreas, né? A Ciência, Tecnologia e Inovação, que é você buscar uma integração cada vez maior junto às universidades, junto aos centros de pesquisa, às escolas técnicas, o setor empresarial, entidades representativas, no sentido de fortalecer Nova Friburgo como polo tecnológico. Inclusive a gente está em parceria com várias entidades desenvolvendo um planejamento colaborativo para um ecossistema de inovação. A gente vê Nova Friburgo com muito potencial para isso, então essa é uma vertente. E a outra vertente é a educação profissionalizante que a gente tem através do Centro de Formação Profissional para a Indústria do Vestuário e também de Transferência de Tecnologia, CEVEST, formando milhares de pessoas há mais de 13 anos. Então essas são as iniciativas principais, além do programa Cidade Inteligente, que é um sistema de monitoramento por câmeras. Todos os estágios que são feitos em órgãos municipais, existe um regulamento que é o Programa de Desenvolvimento de Estágios, que também é administrado pela nossa secretaria. Então eu me sinto muito à vontade, me sinto muito feliz de poder contribuir nesse setor. A equipe de trabalho é uma equipe maravilhosa, pessoas muito comprometidas, uma secretaria que tem dado uma contribuição importante no sentido de apoiar um setor estratégico da nossa economia, que é a moda íntima, e vislumbrar possibilidade de desenvolvimento futuro para a cidade. E aí entra um pouco com a essência da minha origem profissional, que eu completo agora em agosto, 28 anos de UERJ. Fui gerente da incubadora de empresas da UERJ, conheci várias cidades brasileiras que se desenvolveram a partir de inovação decorrente de parcerias entre governo, universidades e iniciativa privada. Temos também feito um trabalho de articulação com os municípios de Petrópolis e Teresópolis para estruturar o que a gente chama de Parque Tecnológico da região serrana. Petrópolis já tem uma tradição histórica com a Petrópolis Tecnópolis. Teresópolis tem uma das maiores empresas de software do país, que inclusive está trazendo uma unidade de desenvolvimento para Nova Friburgo. Nova Friburgo tem um potencial decorrente da formação universitária de excelência, que você inclusive é um dos entusiastas, de volta e meia você publica matérias a respeito. Não é comum, não é trivial numa mesma cidade de médio porte você ter a UERJ, a UF, o Cefet, o CEDERJ, a Estácio, a Cândido, várias universidades também à distância, que foi uma perda, né, muito triste. Enfim, um tecido educacional extremamente importante e que hoje consegue formar em dezenas de cursos, mas muitas vezes não consegue fixar esse jovem de qualquer idade na permanência aqui em Nova Friburgo, buscando novas possibilidades. Então a gente está caminhando também nessa direção. Na minha geração, a gente tinha uma diáspora muito quando grande. Acabava o então segundo grau de ensino médio, né? Todo mundo seguia para... Quase todo mundo. Já havia algumas possibilidades de curso universitário aqui, mas a maior parte... Muito pouco, né? Era administração na Cândido, odontologia na Autarquia Municipal de Ensino Superior, FONF, e os cursos da Santa Doroteia. Eram as opções. E de 93 em diante, com a vinda da UERJ, isso se expandiu muito. Né? Sim, e hoje em dia a gente sente essa diáspora um pouco ao término da graduação, né? Exatamente. Muitas vezes a pessoa não encontra mercado de trabalho aqui e acaba tendo que... Tanto que você nota que nas semanas de Natal a cidade fica
inchada, né? Porque todo mundo, os friburguenses de fora, vêm para cá e no Réveillon já está vazia de novo, mas você nota uma diferença muito grande. Quando vem todo mundo para cá, realmente você vê que tem muito friburguense espalhado pelo Brasil, aí, pelo mundo também, né? Talentos, né? Que infelizmente a gente não conseguiu segurar, né? Muitos voltam depois quando vão ser pais, eu brinco que fazem uma piracema, né? Sobe a serra para poder ter filho. Muitos passam por isso, na hora que vivem uma aventura no bom sentido, de 20 anos, uma vida profissional, e em determinado momento começam a sentir falta da terrinha, da segurança, né? Do arzinho, da temperatura mais fria, e quando quer ter filho, começa a querer que o filho tenha as coisas boas que teve aqui. Qualidade de vida, né? Mas o mercado aqui realmente ainda não absorve tudo que a gente tem, e eu sinto muita falta também de mais cursos de mestrado, doutorado, mais opções aqui. A gente hoje tem o mestrado e doutorado em modelagem computacional e o mestrado em ciência dos materiais na UERJ. É muito pouco diante da demanda. Também, né? No caso da UERJ, é só em modelagem computacional. Mas, assim, é muito pouco. Antes você tinha muito pouca formação superior. Você passa a ter uma formação bastante ampla, mas que não tem a continuidade através da pós-graduação, principalmente mestrado e doutorado. Então isso pode, inclusive, gerar uma dificuldade a médio prazo de você continuar alimentando o próprio sistema universitário de profissionais. Agora tem uma questão interessante, na UERJ a gente sempre tentou trabalhar muito a questão do empreendedorismo. O empreendedorismo universitário, junto aos alunos da engenharia mecânica, da engenharia da computação, que tem uma qualidade técnica diferenciada e que, bem estimulados, poderiam e podem vir a desenvolver aplicativos, projetos, protótipos, negócios, mas nós tínhamos uma concorrência muito forte em função do boom do petróleo. Macaé e Campos, muitas indústrias atraíam essa garotada, primeiro emprego, 6, 7, 8, 10 mil reais de salário. Então era difícil você estimular o empreendedorismo, porque na verdade ele já tinha uma solução, uma alternativa mais tranquila. Isso se perdeu, né, nos últimos anos, tem havido um reaquecimento leve, né, nesse primeiro momento, e a gente tem percebido a busca dos próprios alunos por instrumentos de integração da própria universidade com o meio empresarial, inclusive as empresas júniores. A UERJ tem a Serra Júnior Engenharia, a Estácio tem a Geração Júnior, que são instrumentos de aproximação. Então a gente acredita muito no potencial de Nova Friburgo como polo tecnológico, como um ecossistema de inovação que pode contribuir para a geração de empregos qualificados, de um valor salarial mais elevado, de certa forma para minimizar pelo menos essa diáspora pós-formação superior que a gente tem verificado. Até porque a gente tem cérebros privilegiados que a gente alimenta aqui. Eu sou entusiasta, como você disse, do IPRJ, e vejo que tem laboratórios excelentes ali, que vem alunos do exterior para poder estudar aqui nos cursos de graduação e pós-graduação. E realmente, assim, eu sinto que ainda existe uma certa ignorância, e eu falo no bom sentido, de não conhecer de desconhecimento mesmo, né? Desconhecimento do que acontece ali dentro. Que tem ali pesquisadores que estão na vanguarda do conhecimento. Verdade. Que estão participando de pesquisas internacionais. Estão em harmonia com o que está se aprendendo mundo afora, estão contribuindo para levantar essas informações. E a gente aqui não tem noção do tipo de informação, de coisas que se publicam a partir de pesquisas aqui. E acho que a tua secretaria faz um pouco esse papel de ligação da universidade com o mercado e também com o próprio poder público, né? Sem dúvida. A gente acho que tira muito pouco proveito ainda do potencial que tem essas universidades. Estou falando da UERJ, mas não é só ela. Subutilizado. É subutilizado. A gente rende frutos para o Brasil inteiro, mas a gente não consegue absorver ainda esse potencial e que podia realmente, no meu entendimento, realmente ser um motor aí para uma mudança. Concordo plenamente. Quando a gente entrou na secretaria, eu até usei um termo, a nossa ideia aqui é contribuir para que todas essas inteligências que existem em Nova Friburgo, elas possam encontrar um espaço de interconexão, de comunicação, de integração, e dentro desse planejamento colaborativo que a gente está desenvolvendo em parceria com várias instituições, existe a ideia de criar um site, um banco de dados, em que você consiga, de certa forma, mapear todas as competências, todos os perfis de todas as universidades, inclusive serviços que são oferecidos, formações técnicas, determinadas linhas de pesquisa, e, por outro lado, identificar junto aos principais segmentos econômicos da cidade e da própria região, demandas por tecnologias, por inovações, para tentar fazer um casamento de uma coisa com a outra. Porque quando a gente consegue, e aí muitas vezes a gente não tem condição de saber na totalidade, mas quando a gente percebe que há uma demanda e verifica numa
universidade o potencial para aquele atendimento, a gente faz esse link direto. E aí acontece isso que você falou. As pessoas não sabiam que existia essa competência preliminarmente na cidade. Então a gente tem que descortinar isso, né? Programas de estágio também, eventualmente a própria prefeitura pode abrir programas de estágio para aproveitar Exatamente. Essa mão de obra, quer dizer, nem que seja enquanto estão cursando ainda, mas... Até porque muitos encontram dificuldade de conseguir o primeiro emprego, porque não tem experiência. Nada melhor do que uma experiência de estágio num órgão de uma prefeitura para ele também começar a ter uma percepção mais evidente, mais clara do que o mercado está apontando. Esse é outro ponto, né? As pesquisas mais recentes estão sinalizando que metade das profissões mais rentáveis daqui a 10, 15 anos não foram inventadas ainda. Então a gente está num momento de transição até não só do ponto de vista civilizacional, mas do ponto de vista econômico, social, e a gente tem que olhar de uma forma muito atenta para essas tendências. A gente falou há pouco tempo que fizemos um programa dedicado ao observatório que nós temos em Friburgo, né, que pouca gente conhece também, e que também recebe amparo da secretaria, né? O que você pode falar desses aparelhos, assim, por exemplo, para a cidade inteligente, mas que a secretaria administra ou ajuda de alguma forma? A gente tem o planetário aqui na Via Expressa, né? Que eu, inclusive, tenho uma atenção e um carinho especial, porque quando a gente articulou a vinda do CEDERJ para Nova Friburgo, nós tivemos 2 outros equipamentos, outros projetos vindo juntos. Um deles foi o pré-vestibular social, que inicialmente funcionou no Odete Pena Muniz, lá na Vila Amélia, na Vila Nova, na verdade, Colégio Municipal, e posteriormente foi para o Canadá. Então, hoje ele funciona no Canadá. E recebemos o planetário. Então, o planetário ele foi instalado ali na entrada da Via Expressa. Funcionou durante um tempo, depois ficou abandonado muito tempo, e graças a um entusiasta, que é o professor Reinaldo Ivanisca, que é extremamente dedicado e conseguiu também uma parceria não só com a ciência e tecnologia, mas também com a educação, para dar, né, pelo menos uma vida, e tem tido parcerias também, a gente tem entrado aí nessa luta, inclusive direcionando uma das câmeras do Cidade Inteligente para, de alguma forma, minimizar riscos de novos danos ao patrimônio, porque aconteceram vários episódios, já tinha acontecido antes, logo depois que eu assumi a secretaria, aconteceram alguns outros. Então, conversamos com o comando da Polícia Militar e também fizemos esse redirecionamento de uma câmera e, dali em diante, a coisa fluiu melhor. O Nova Friburgo Cidade Inteligente é um projeto que foi implantado na gestão anterior, que basicamente é um sistema de monitoramento por câmeras. Foram 25 quilômetros de fibra ótica espalhados pela cidade e foram instaladas inicialmente 32 câmeras. Por falta de manutenção, quando a gente entrou na secretaria, cerca de 16 a 17 só estavam funcionando. A gente conseguiu, através do trabalho da equipe, recuperar algumas e começamos a trabalhar na direção da integração, a chamada vigilância comunitária. Então, hoje a gente tem em torno de 70 câmeras integradas, 20 próprias e aproximadamente 50 integradas, com a previsão de expandir até o final do ano para mais, pelo menos umas 130, 140, em parceria com instituições como a Associação Comercial e outras entidades que a gente tem dialogado. É um projeto muito interessante, mas ele ainda não é a essência de cidade inteligente, porque você precisa incorporar sensores, precisa incorporar outras ferramentas. Nós agora apresentamos sugestões ao edital de concorrência do transporte coletivo para que vários dispositivos tecnológicos sejam incluídos na licitação para que a população tenha informações para monitoramento, acompanhamento, e o próprio executivo também possa exercer a sua função fiscalizatória, enfim. É um projeto muito interessante, a gente tem conhecido outras iniciativas no Estado e no país, e a gente espera também poder ampliar. E o CEVEST, que tem uma formação importante já histórica. A gente agora está quase 400 a 450 alunos matriculados a partir do sistema de pré-matrícula online, que a gente alterou a forma de acesso para poder assegurar vagas para quem mais precisa. Desempregados, pessoas que participam de programas sociais, enfim. Cidade Inteligente tem sido utilizado? Tem sido utilizado, em especial por conta de parcerias que a gente estabeleceu com os meios de comunicação. A gente tem uma parceria com o programa Na Boca da Galera, na Rádio Sucesso, um programa também, o jornalismo da Rádio Nova Friburgo AM, eles entram com spots, com informações nos momentos em que o sistema oferece a informação, esses veículos de comunicação entram também sinalizando, olha, tal rua, a retenção de trânsito, então sinalizo para vocês se dirigirem para uma outra região. Então ele basicamente atua na questão da mobilidade urbana através dos meios de comunicação, facilitando o acesso à informação, quanto na questão da segurança, graças a um apoio importante que a Polícia Militar tem oferecido desde o início do projeto. Estamos acabando, vamos falar um pouquinho de futuro.
Você fez o doutorado, quer dizer, naturalmente vai querer aplicar essas informações em políticas públicas. Falei com você 2 anos atrás que já não concordava, não achava legal você se candidatar para um 4º mandato na Câmara, achava que já tinha cumprido tua missão ali. O que dá para esperar de você no futuro? Você tem planos, naturalmente, de continuar na vida pública. É um bicho político, como você mesmo falou uma vez. Então, o que dá para esperar de você? O que você tem planos aí em mente para... Pensa em ser prefeito, por exemplo, em algum momento? Márcio, se em algum momento, não acredito que nesse momento agora, acho que ainda precisa passar um tempo, possivelmente, se tivesse que decidir agora, nesse exato momento, eu não seria candidato a nenhuma função, a nenhum cargo em 2020, porque eu ainda tenho algumas funções, alguns trabalhos, alguns projetos, até pessoais. Você sabe que a vida pública acaba tomando muito tempo e eu tenho conseguido também dar uma atenção maior à família, isso para mim é fundamental. Mas tenho um sonho de poder contribuir, de auxiliar a cidade, de aproveitar toda essa construção prática e teórica na solução de questões importantes de Nova Friburgo. Então, em algum momento, talvez daqui a 2 eleições, 3 eleições, a gente volte a se colocar aí para debater as questões centrais da cidade. Mas no curto prazo, e eu coloco esse curto prazo em 1 ano e meio, 2 anos, eu não pretendo me candidatar. Pelo menos nesse momento eu diria isso. Marcelo Verli, tricolor como eu. Verdade. Obrigado. Será que o Ganso vai emplacar? Estamos animados, hein? Vamos torcer. Esse ano aí acho que vai ser melhor do que parecia. Tomara. Pelo menos do Fluminense. Espero que tenham gostado tanto quanto eu. Marcelo, Muito agradeço bom. mais uma vez pela tua presença. Tá ótimo. Obrigado. A gente volta na semana que vem com mais um programa Direto ao Ponto. Até lá. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.